Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês O Caso do Martelo, do José Clemente Pozenato. Este escritor, ele faleceu com 86 anos de idade lá em Caxias do Sul. Ele também é gaúcho, né? Ele nasceu em São Francisco de Paula, estudou na PUC, foi professor da PUC, escreveu mais de 16 obras. O seu livro mais famoso é O Quatrilho, que concorreu ao Oscar como melhor filme estrangeiro em 1996. From Brazil, O Quatrilho. E foi aí, durante as gravações do Quatrilho, que então o diretor Paulo José conheceu esse escritor José Clemente Pozenato. E esse escritor, ele pega e apresenta a obra O Caso do Martelo e resolve fazer uma minissérie para televisão. Sabe quando a Globo passava depois da novela, depois do jornal? Então, eles fizeram isso aqui com essa história. Essa história ela foi escrita em 1985 e ela vai trazer aqui um caso de um assassinato. A história ela acontece numa cidade do interior, uma cidade pequena. Tá lá o delegado Pazúbio, né, achando lindo aquele dia ensolarado, né, ali observando a natureza, quando o sobrinho do morto, que se chama Camilo, ele entra então na delegacia para contar que o tio foi encontrado por um empregado da cooperativa com 7 marteladas. Ele faleceu, alguém entrou e cometeu esse crime. E o delegado acha estranho, pergunta quem ia herdar com a morte do tio, né? E aí então o sobrinho diz: não, mas não fui eu, né? Eu fiquei sabendo depois do caso, o Jacinto é que foi contar, ele fica assim meio nervoso, né? E daí o delegado diz: tá, mas e não investigaram? Não, a polícia foi lá e investigou, mas eles vão arquivar o caso por falta de provas. E olha só, eu quero te dizer uma coisa: eu sou um cidadão do bem, eu pago meus impostos, eu não acho justo esse crime ter ficado assim. Eu acho que tem que descobrir quem matou o meu tio. Aí o delegado ele resolve então ir lá para investigar e saber o que é que aconteceu com esse morto. Bom, gente, o delegado Pazúbio, ele vai então, né, a estilo Sherlock Holmes, Hercule Poirot, ele vai lá levantar os dados, né, conversar com as pessoas. E o sobrinho do morto, que era um agricultor, ele meio que insinua que quem matou o tio foi esse Jacinto que descobriu o corpo, tá? Então, assim, ele meio que dá umas jogadas, assim, umas indiretas, né, achando que o delegado ia cair na dele. Só que o delegado não é bobo, né? Ele é esperto e ele quer ver com os próprios olhos para ver se foi mesmo o Jacinto ou não. Então ele vai chamar o Jacinto para conversar, porque o Jacinto achou o corpo, mas o Jacinto, ó, não fala para ninguém, ele volta para casa e dorme. Aí no outro dia é que avisam, dão o alarme que o senhor estava morto. E aí começa a investigação da polícia. E aí, gente, vão descobrir que o morto tinha um caso e que uma mulher que vem a ser a sogra do senhor Camilo, ela tinha estado lá de tarde assim e tinham visto ela passar. Tudo leva a crer que a namorada, né, que era a sogra do Camilo, ela se chamava Dona Giulietta, que ela que tinha matado o amante. O delegado acha aquilo meio estranho, né? Como assim uma senhora das 7 marteladas na cabeça do namorado? Devia estar com muita raiva, né? E aí ele começa a investigar, tem aqui a história de um vestido verde, vão atrás desse vestido. Quando o cerco ele começa a fechar ali em volta das pessoas e estão achando que é um crime cometido por uma mulher, a dona Giulietta vai se apresentar na delegacia, ela vai dizer que foi ela que matou esse homem, que na verdade pelo qual ela sempre foi apaixonada. Ela inventa uma lorota ali, mas o delegado não cai na dela. E aí, gente, juntando os pedaços da história, vão descobrir que quem matou foi a filha da dona Giulietta. Ela, casada com o Camilo, tinha aqui até a suspeita que talvez ela pudesse ser filha desse agricultor. E ela queria ser uma dondoca, ela queria estar ali, ter pose, ela não aceitava o relacionamento da mãe com esse homem. A mãe sempre tinha sido apaixonada por esse agricultor, ela achava um absurdo isso. Ela não aceitava esse relacionamento e quando ela fica sabendo que talvez ela fosse filha dele e ele estava ali querendo
saber se era o pai ou não da moça, ela se irrita, ela vai lá para tirar satisfações, ela bate boca com ele e de raiva ela pega um martelo e mata ele. Dá a martelada nele, ele cai e ela ainda continua golpeando. Só que ela volta para casa. E aí ela volta para casa e aí o marido fica sabendo de tudo, quer ali esconder o crime da mulher para que a mulher não seja presa. Então ele resolve colocar a culpa no empregado, no Jacinto. As provas ali não levam ao Jacinto. O Jacinto é inocente da situação. Já se sabe que foi feito, o crime foi cometido por uma mulher. E aí, para proteger a filha, a dona Julieta se apresenta como responsável. Só que o delegado não cai nessa também. E aí, então, ele pega e diz: olha, dona Julieta, eu sei que a senhora teve um amor muito grande por ele. A senhora não teria cometido um crime dessa forma brutal. Mas ela se apresenta porque ela quer proteger a filha, né? E aí ele diz: não, eu vou levar o caso adiante, eu tenho certeza que o seu genro e a sua filha já devem estar lá para o Paraguai, já atravessaram a fronteira, ou quem sabe eles estão em busca de um advogado para poder livrá-la, né, de ser presa na justiça. É um livrinho bem pequeno, né? Ele tem 130 páginas aqui, daquelas coleções pockets de bolsos, muito fácil, muito rápido de ler, né? O livro é muito rápido, a leitura flui, ele tem 130 páginas e olha aqui o tamanho da letra, ó, uma letra bem grande. Em uma semana, o diretor Paulo José gravou todos os episódios aqui, trazendo Lima Duarte no papel do personagem, o delegado Pazúbio, e trazendo o Everton de Castro como o sobrinho do morto, né? Como o senhor Camilo Gamba. É ele que vai até lá, né, para proteger a esposa e jogar o crime, né, a culpa lá nas costas do Jacinto. Então, se vocês olharem na internet, vocês devem ver ali, né, agora a Globo está comemorando 100 anos, tem muita coisa sendo repassada no canal Viva e também à disposição nos arquivos da Rede Globo. Ele foi ao ar no dia 4 de junho de 1991, olha só quanto tempo, né, trazendo então aqui uma obra desse escritor gaúcho. Eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o José Clemente Pozenato, um escritor lá da minha terra que eu amo tanto, né? E a gente vai se encontrar, se Deus quiser, numa próxima história. Um beijo grande para vocês, vou me despedindo por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!